Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Quando aqui dentro de mim esmorece o meu espírito, tu então conheces minha vereda. Olho a mão direita e vejo, não há quem me conheça, não há lugar onde me refugiar. Amados irmãos, sejam bem-vindos a mais um culto online da nossa igreja e vamos começar com a oração inicial. Senhor Deus, obrigado por este dia maravilhoso, Senhor. Te peço para que coordene todo esse trabalho e que seja feito tudo para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. E agora vamos fazer a leitura bíblica que se encontra em Isaías 49. Você que traz boas novas a Sião, suba no alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos. Erga-se, não tenha medo. Diga às cidades de Judá, aqui está o seu Deus. Amém? Vamos continuar adorando ao Senhor com o hino Grandioso És Tu, que está no HCC, número 52.
Amado Pai, estamos aqui reunidos para adorar Teu nome, para engrandecer por Teus poderosos feitos, Senhor, por Tua proteção, pelo Teu poder que age sempre sobre nós, pelas Tuas bênçãos derramadas. Obrigado, Senhor, por mais um dia, por todos os dias que podemos acordar e dar novamente graças a Ti, Senhor. Fica sempre conosco, Senhor, e é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Agora vamos cantar o cântico Santo, Santo. Louvando ao Senhor com rio de vida. Eu ouço a tua voz, chamando o meu nome.
Agora vamos à leitura bíblica que se encontra no livro de Salmos, capítulo 67, versículos de 1 a 4. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e entre todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Amém. Vamos cantar o hino 153 do HCC, Já Refugie a Glória Eterna. Glória
Querido Deus, amado Pai, muito obrigada, Senhor, por tudo que Tu tens feito na nossa vida. Obrigada pelo Teu amor, pelo Teu perdão. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para louvarmos e agradecermos o Teu santo nome. Obrigada, Deus, porque Tu tens sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro presente, Pai. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Nesse momento de intercessão, Pai Santo, nós louvamos o Teu nome e pedimos a Tua consolação para toda a Tua igreja. Ainda estamos sentidos com a morte de irmã Jovelina, apesar da sua avançada idade, sentidos porque não a veremos mais, mas alegres porque ela te vê face a face e está perfeitamente livre, curado daquelas enfermidades que tanto causaram-lhe aflição. Nós pedimos o seu consolo não só para a sua família, mas para toda a tua igreja que sente falta da tua serva. Oramos assim pelos irmãos e amigos que estão internados nos hospitais, pelos médicos que cuidam deles. Pedimos, ó Deus, sabedoria para os nossos governantes. Pedimos-te provisão para os que estão desempregados e sabedoria para os que têm emprego, para que não percam a oportunidade que têm. Oramos para que o Senhor cuide da tua igreja, ajudando-nos, ó Deus, a cumprir a missão que nos foi dada. Abençoa cada um conforme a sua necessidade. Acima de tudo, alegra o nosso coração no Teu Espírito Santo, em Cristo Jesus. Amém. O mês de julho é o nosso mês de missões estaduais. Somos desafiados a levantar uma oferta missionária significativa para ajudar a manter nossos obreiros no estado de Pernambuco. Pregar o Evangelho sempre será um desafio, seja no exterior, noutra parte do Brasil ou em nossa própria terra. Por isso, Paulo exortava a igreja a ter um comportamento que não acrescentasse dificuldade ao que já não é fácil. Se as pessoas encontrarem algo para falar de mal dos evangelistas, missionários, pastores ou dos muitos evangélicos, fecharão as portas da casa e do coração, não por causa de Jesus, a quem não conhecem, mas por causa do mensageiro, a quem conhecem bem. 2 Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Jesus, a quem não podiam acusar de nenhum pecado moral, nenhum vício de caráter, sofreu por apresentar-se como o Filho do Homem, o Messias, o Salvador. Esbarrou no imaginário das pessoas. Seu povo esperava um rei montado a cavalo e com um exército. Seu próprio povo desconhecia quem deveria ser o Messias esperado. Jesus voltou a Galiléia, onde logo se espalhou a sua fama. Então resolveu ir a Nazaré, onde havia sido criado. Ali ele era bem conhecido, não como filho do carpinteiro, mas como filho de José. Isso indicava que também conheciam muito bem seu pai e sua família. Não foi à toa que Deus escolheu José e Maria para criarem Jesus. A boa reputação é fundamental para o testemunho cristão. Vejamos como foi recebido em seu povoado. O texto está em Lucas capítulo 4, a partir do versículo 14. Jesus voltou para a Galiléia cheio do poder do Espírito, e a notícia de seu regresso correu a região. Ele começou a ensinar nas sinagogas, sendo recebido com entusiasmo e satisfação. Ele voltou para Nazaré, onde havia sido criado. Como de costume, foi à sinagoga no sábado. Quando se levantou para ler, tinha nas mãos o livro do profeta Isaías. Abrindo-o, encontrou a seguinte passagem: o Espírito de Deus está sobre mim. Ele me escolheu para pregar a mensagem das boas novas aos pobres. Enviou-me para anunciar perdão aos prisioneiros, a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e indefesos, para anunciar: este é o ano em que Deus irá agir. Fechando o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. Todos os olhares eram para ele. Então ele se pronunciou: vocês acabam de presenciar o cumprimento dessa profecia.
Que Deus esclareça a sua palavra para nosso entendimento e prática. Na Galiléia, Jesus foi recebido com entusiasmo e satisfação e pôde fazer muitos milagres. Notemos que o texto diz que ele estava cheio do poder do Espírito. Essa é a condição primária para que possamos fazer a vontade de Deus e anunciar sua palavra. Evangelismo e missões não são obras feitas pela capacidade do homem, mas pelo poder no Espírito Santo. A segunda condição é frequentar a casa de Deus. Lemos que, como era de costume, Jesus foi à sinagoga no sábado. Não era de costume das pessoas que o texto quer dizer. O óbvio não precisa ser dito. O povo de Israel tinha o costume de ir à sinagoga no dia do descanso. A sinagoga corresponde aos templos que temos hoje. O templo de Jerusalém não poderia ser frequentado no sábado, por causa das restrições às viagens e pela grande distância para quem não estava na capital do reino de Israel. E mesmo quem morava em Jerusalém ia para uma sinagoga no dia de sábado, não para o templo. Jesus poderia não ter esse costume, mas o texto reforça que sim. Como de costume dele, foi à sinagoga. Hoje, muita gente tem agido adversamente, achando que não é necessário frequentar a igreja e manter comunhão com os irmãos, bastando ser crente em casa. Sem dúvida, é muito mais fácil, especialmente se a pessoa morar sozinha, não tem conflitos de interesses nem decepções, mas também não tem EBD, professor, comunhão, e, consequentemente, não tem o carinho e a satisfação do convívio. Fico feliz em encontrar os irmãos num supermercado ou numa farmácia e ouvi-los falar que estão com saudades, sentindo falta de ir para os cultos. Não devemos jamais nos acostumar a ficar em casa no dia do Senhor. A terceira condição para o exercício da missão é tirada do fato de que Jesus, ao se levantar, tinha o livro do profeta Isaías nas mãos e sabia manuseá-lo, sabia onde estavam os textos. Enquanto os celulares e tablets de hoje nos oferecem portabilidade mais confortável e até podemos sublinhar os textos das Bíblias digitais, faltam-nos duas coisas: a memória visual de onde um texto se encontra e o testemunho. É fundamental termos o livro nas mãos para nosso melhor uso e para mostrar aos outros. A Bíblia demonstra nossa autoridade para falar do Evangelho e a autoridade que está sobre nós no poder do Espírito Santo. Em seguida, notamos que Jesus não só sabe ler bem, o que não era comum para todas as pessoas de seu tempo, mas sabia explicar o que havia lido. Isso significa familiaridade com as Escrituras. O cristão tem o mau hábito de pensar que Jesus era Deus encarnado em todas as características da divindade. Mas enquanto divino em origem e essência, Jesus era um homem de carne e osso exatamente igual a todos nós, com as mesmas limitações físicas que temos, e precisou desenvolver hábitos, aprimorando a educação para cumprir sua missão. A quinta condição é a missão propriamente dita. Temos uma série rápida de coisas mencionadas no texto. Estar sob a direção do Espírito Santo, pregar as boas novas aos pobres, sem fazer acepção de pessoas, anunciar perdão aos prisioneiros do pecado. Os prisioneiros das cárceres também necessitam desse perdão, embora, quando perdoados por Deus, ainda tenham de cumprir a sua pena. Ajudar os cegos a enxergar a luz. Não é o milagre da cura de cegos, mas ajudar os cegos espirituais a recuperar a vista. Libertar os oprimidos e indefesos, ainda que alguns pensem que isso se refere a libertar o pobre da pobreza e da opressão ideológica, o sentido ainda é espiritual. Em nenhum momento de seu ministério, Jesus lutou pelos direitos sociais frente à opressão romana, mas ensinou o povo a ser obediente às leis e às autoridades para não sofrer os abusos dos autoritários. No entanto, isso não significa ser omisso nas questões de injustiça. Devemos defender os oprimidos e indefesos sempre que necessário, não nos tornando preconceituosos e opressores nós mesmos.
anunciar que este é o ano em que Deus irá agir. Ele agirá em nosso favor e em favor de todos os que o buscarem e se arrependerem de seus pecados. Era para Jesus ter sido elogiado depois disso, mas encontrou rejeição, oposição e quase o matam antes da hora, como nos informa o restante do texto, a partir do versículo 22. Todos os presentes, interessados e curiosos, ficaram surpresos com a declaração, mas logo alguém lembrou: esse não é o filho de José, que conhecemos desde novo? Ele respondeu: suponho que vocês agora irão citar o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faz aqui em tua cidade tudo o que nos disseram que fizeste em Cafarnaum. Pois bem, vou dizer uma coisa: nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Não havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, naqueles 3 anos e meio de seca, quando a fome devastou a terra? Mas a única viúva a quem Elias foi enviado estava em Serepta, em Sidom. Havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas o único purificado foi Naamã, o sírio. O argumento deixou todos enfurecidos. Eles o agarraram e o levaram para fora, até o cume de uma montanha situada nos limites da cidade, e queriam jogá-lo lá do alto. Entretanto, ele conseguiu fugir e tratou logo de sair dali. A missão de Jesus não era fazer milagres. Os milagres eram para provar a sua autoridade. Sua missão era anunciar que o reino de Deus estava próximo. A missão da igreja não é revolução social. A missão da igreja continua sendo anunciar que o reino de Deus está próximo, para não corrermos o risco de nos desviarmos dos propósitos de Deus e de que associem o evangelho a uma outra ideologia qualquer. Quando as pessoas nos recebem bem, como na Galileia, nós nos alegramos com eles e com os frutos colhidos. Quando nos criticarem, ofenderem e até quiserem nos matar, se possível, devemos conseguir fugir e sair logo dali. O martírio pode acontecer, mas não é missão do cristão ser mártir. Isto é, não devemos perder nossos soldados por não saber escapar de conflitos. O Espírito do Senhor está sobre nós para pregar as boas novas. Que ninguém assuma outro propósito em detrimento do cumprimento de sua missão. Hoje é o nosso tempo. Então, este é o ano em que Deus irá agir. Relembrando, permaneça cheio do Espírito Santo e trabalhe no seu poder. Frequente a casa de Deus, onde você é membro. Carregue sua Bíblia e saiba manuseá-la bem. Tenha familiaridade com as Escrituras. Leia e conheça os textos bíblicos e saiba explicar aos outros a razão da sua fé. Cumpra a sua missão. Anuncie as boas novas. Sua missão não é frequentar a igreja e cantar hinos ao Criador. Esse é seu privilégio e prazer. Missão é o que Deus nos mandou fazer: pregar o Evangelho e fazer discípulos. Preserve a sua vida com saúde e sabedoria. Evite conflitos e seja útil ao reino de Deus por longos anos. Que todos tenham uma feliz campanha missionária e que Deus nos abençoe no cumprimento de nossa missão. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus, a consolação do Espírito sejam com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Graça e paz, irmãos. O Senhor preserva todos os que o amam. Salmo 145, 20. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, o Mestre Senhor, Ele é dono da chuva, do sol
sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade, a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele teu mestre e Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do mar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive para sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele, a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu